Agora é Marcelo. Boa tarde. Prazer estar aqui. Vou agradecer também. É bom estar na universidade. Obrigado, Lei, pelo apoio, né? E o projeto interessante de trazer essa discussão. O Rômulo, de forma carinhosa, aí, parceiro de tantas jornadas. O Rubem aqui e a todos que estão presentes. Bom, eu preparei uma apresentação, espero ser rápido, acho que não vou conseguir bater o recorde de 100 rasos, não. Que está baseada numa experiência de vida, né? Uma experiência de acompanhamento de projetos, de gestão cultural, tanto no setor público quanto no setor privado. Então, eu trouxe uma reflexão, mais nesse sentido, provocar um pouco a reflexão acerca do que significa estar dentro de uma empresa pensando a cultura, né? Como construir a cultura sob a perspectiva da empresa, mas principalmente de uma forma humanizada, ética e condizente com os novos e exigíveis formatos, né, que a sociedade está impondo para a gente. Então vamos lá? Vamos lá, Leandro. No contexto simplificado, eu estou apresentando aqui só para a gente identificar onde que está a empresa, né, como é que é a empresa nessa questão da política pública. É uma experiência que eu tenho muito presente, então eu queria compartilhar com vocês. Bom, eu trouxe alguns itens de destaque para a gente perceber aí os 3 setores. Então, do primeiro ao terceiro setor. Então, as políticas públicas que seriam responsáveis pela regulação, mediação e fiscalização, preservação, fomento, políticas essas que estão diretamente relacionadas com a questão do desenvolvimento. Então a gente tem que pensar sempre na política pública como indutora, né, como algo absolutamente essencial nesse arranjo, né, nesse tecido que a gente quer construir. A sociedade civil aqui representada, e aqui é basicamente esquemático, é claro, né, não pretendo esgotar nenhum modelo. Eu elenquei aqui a questão da produção, do acesso, distribuição, a questão do consumo, porque eu não vou ser ingênuo de achar que produção cultural tem que ser sempre gratuita, né? Então eu imagino que merece esse destaque da questão do consumo, entender a sociedade civil como mantenedora e produtora da cultura, e finalmente a perspectiva empresarial, né, que encontra na sustentabilidade do negócio, né, do negócio da empresa, uma forma de se relacionar nesse contexto, vamos pensar, da cultura. Então, por que a empresa investe em cultura? Ela tem uma perspectiva sempre competitiva, ela está em busca de novos mercados e ela tem que sempre qualificar a sua condição de realização, a sua condição de existência, né? A sua condição de operação. Então, por que a empresa investe? Ela precisa de marketing, ela precisa de associar a sua marca a uma perspectiva de responsabilidade social. Qual que é o objetivo da empresa ao investir em cultura, né? Então eu fiz esse desenho, vamos ficar com ele, vamos bater um pouco nesse modelo, e aí eu vou apresentar um pouquinho como é que foi essa história de pesquisa com as empresas. Então um pouquinho das empresas, como é que as empresas estão desenhando suas políticas culturais, e depois uma pequena proposta em cima desse modelo. Bom, então eu fiz uma busca, né, identifiquei lá na Vivo, por exemplo, a política cultural da Vivo. Não sei se todos vocês já tiveram essa curiosidade. Se não tiveram, eu vou sugerir como exercício bastante interessante de pesquisa, né, buscar nos sites aí, de forma muito fácil, muito transparente, como é que estão definidas os conceitos, as bases teóricas que suportam a política de investimento das empresas. Então eu trouxe da Vivo, tem algumas diretrizes. Vamos lá, Leandro. Trabalha com uma linha, vamos lá, Conexão Vivo. Não, volta por favor. Conexão Vivo, por exemplo, que está descrita ali, é uma tentativa da empresa, né, uma tentativa exitosa de associar a questão da tecnologia e da conectividade que o mundo do celular, da comunicação permite, à imagem da empresa, né? Uma construção, vamos pensar assim, uma representação bastante colada no negócio da empresa. Vamos lá. A Fiat também tem uma política, é o que eu estou destacando aqui, a Fiat em Minas, né, por meio da sua casa Fiat de Cultura, promove exposições, porque tenta relacionar, vamos pensar assim, a imagem institucional
a Fiat, há uma produção qualificada, há uma oferta de produtos de qualidade, então por isso ela trabalha com galerias de arte, com as exposições de artes visuais, curadorias muito arrojadas, né? Então, eu estou trazendo aqui alguns exemplos, pessoal, para a gente entender essa conexão necessária entre imagem, tá, da empresa e os seus objetivos ao investir em cultura. No caso da Votorantim, o Lácio certamente fará muito melhor, né, do que eu, mas eu trouxe aqui, eu acho que é um exemplo muito bacana, porque a Votorantim está trabalhando com uma linha de editais dentro da linha de desenvolvimento, né? Então, a democratização de acesso, por exemplo, é um pressuposto entendido aí nessa política de cultura. O que isso traz? Isso nos remete a um posicionamento da empresa, certamente pela sua dimensão de atuação, né? Pela sua diversidade de público. Então, vamos lá, ok? Itaú Cultural, né? E aí são vários exemplos que a gente poderia percorrer por aqui. Vou adiantar um pouquinho para a gente não se deter tanto. É claro que no caso da ArcelorMittal, se a gente tiver um tempinho no final, a gente fala um pouquinho sobre o eixo da política. Eu acho bacana fazer isso, por uma questão mesmo de informar, né, como é que a gente está trabalhando. O Banco do Nordeste, um parceiro interessante, desenvolve projetos muito interessantes, muito consistentes, né, no Nordeste. Acho que a política deles está muito fundamentada numa linha conceitual, né, de desenvolvimento mesmo local. Uma crença muito interessante. Eu tenho acompanhado as palestras do Enilton, são absolutamente imprescindível a gente estar atento com o que eles estão fazendo, né, bem vanguardista do ponto de vista da atuação de empresas na área cultural. Ok. Petrobras, né, eu vou sugerir que vocês façam essa busca também. E fazendo uma consolidação, aqui estou fazendo um resumão, né? Se você for fazer a pesquisa, você vai encontrar dezenas, centenas de empresas, cada uma com uma política cultural, e a maioria não tem uma política cultural. Eu trouxe algumas aqui que descrevem de forma clara como é que funciona esse procedimento do patrocínio. Vamos lá. O que isso gera, né? O que redunda dessa avaliação das políticas culturais das empresas, dessa percepção que a gente pode extrair de uma busca desse formato de investimento? Bom, primeiro que as empresas constroem seus valores corporativos a partir de contextos globais, hoje, necessariamente contextos globais. E aí não vamos esquecer a crise também, né, que coloca em xeque em algum momento esse modelo de gestão neoliberalista. Né? E a sustentabilidade do negócio. Quer dizer, a sustentabilidade do negócio, entendido aqui como todas as ações que promovem o funcionamento, a operação e lucratividade das empresas. Então esses dois itens, vamos pensar assim, corroboram, né, para que os valores corporativos existam de alguma forma. Então eles são materializáveis, né, esses valores corporativos. A empresa então passa para uma fase de ação na cultura. Vamos pensar no nosso elemento aqui. Toda vez que a empresa promove o patrocínio cultural ou atua na área cultural, ela busca relacionamento com a comunidade, ou de forma mais convencional, comunicar ou promover o marketing institucional ou de marca, responsabilidade social empresarial, que é um conceito que infelizmente nem todas as empresas aderem a esse conceito de responsabilidade social, mas vamos pensar que é uma linha mais contemporânea de atuação, e dentro da linha de responsabilidade social empresarial, o necessário investimento social privado, né, sem o qual não faria sentido falar em patrocínio. Bom, esse critério de atuação promove a seleção de projetos, o patrocínio, que vai redundar na execução das manifestações artístico-culturais, que por sua vez geram resultados. É bom ter acompanhado a palestra do Leandro aqui mais cedo, que ele estava falando exatamente desses indicadores, né? Indicadores que a gente precisa ter para comprovar, para captar, para buscar recursos, para indicar, né, que existe resultado nesse trabalho, nessa gestão tática, né, como você coloca bem, do elemento cultura. Né? Então, se há uma gestão, há uma tática, eu imagino que almeja-se um objetivo. Então, esses resultados aqui seriam esse objetivo alcançado. Muitas vezes resultados socioculturais e muitas vezes valorização da imagem. Veja bem que na linha de cima a gente vai ter alguns elementos que confluem, né, para a composição desse quadro de resultados socioculturais. Então, a comunidade, os incentivos fiscais, aí é uma provocação mesmo, e as políticas públicas de cultura, né? Muitas
muitas vezes baseadas em mecanismos de financiamento incentivado. Repara que da valorização da imagem para a sustentabilidade do negócio há um link ali, né? Por que isso? Porque a maioria das empresas ainda está buscando esse formato, né? Um formato em que a comunidade confirma a atuação da empresa, né? Reforçando sua imagem. Esse é um formato convencional. Ok? Vamos lá então. O que eu diria que é interessante da gente abordar naquele formato? É um formato que tem uma fragilidade muito grande porque ele está centrado na empresa, né? A empresa monolítica, a empresa como centro de decisão, a gente discutiu isso na hora do almoço, né, mais cedo, uma discussão boa, com seu centro de verdade, com sua lógica, né, e uma lógica que ela evidentemente busca aplicar em todas as suas atividades. O que eu vejo como proposta ou como desafio, né, da minha gestão e de cada pessoa que é responsável em pequena ou grande medida pela área cultural? Necessariamente, a gente deve trabalhar para que as ações na área de cultura sejam orientadas para um único foco. Então, empresas, governos e sociedade civil necessariamente trabalhando para o mesmo objetivo, né? É o que a gente está vendo aqui com a presença da universidade, da sociedade civil, estudantes, né? Esse é um modelo interessante. Esse é o modelo do desenvolvimento sustentável, né? Daquele modelo em que a gente pode acreditar em que realmente a gente não vai devastar tudo e ainda terá alguma possibilidade de desenvolvimento da humanidade, né? Então, eu acho que essa confluência de interesses, né, essa confluência de objetivos que promove o desenvolvimento sustentável, devidamente regulado pelo Estado, né? Não dá para imaginar o Estado omisso, não dá para imaginar a lei de incentivo na mão da empresa, gente. Isso não é desejável, não. Lei de incentivo com decisão total e integral na mão de empresas não é política pública, é política privada. Então, eu acho que tem que existir sim uma regulação, não pode ser evidentemente uma regulação radicalizada, ela tem que ser uma regulação que considere os contextos das empresas, da sociedade civil e dos estados. O financiamento compartilhado seria uma decorrência. Então, por que eu estou falando de financiamento compartilhado? Muito se fala em parceria público-privado, né? Parceria público-privado é dinheiro, né? A empresa tem que investir. Então, a gente entende que há necessidade, sim, de que o financiamento, que exista compartilhamento do financiamento. E eu coloquei, né, alguns dos itens, né? Não está tudo aqui. Identidade e diversidade, né? Para chamar a atenção que esse modelo não pode prescindir da permanência, né, da preservação das identidades e considerando a diversidade como elemento absolutamente fundamental nessa composição. Tá bom? E aí eu fiz um guarda-chuvinha de como funcionaria, vamos pensar assim, numa empresa ideal. Como é que funcionaria numa empresa ideal o financiamento à cultura, né? O que seria um modelo sustentável, um modelo ético de funcionamento, né? Sustentabilidade do negócio, então, estaria baseada numa licença para operar. O que é licença para operar, gente? Eu estava vindo para cá pela manhã, né? Eu estava lendo, me deram um jornal no avião, está aqui uma notícia assim, interessante. Os moradores da vila, uma vila, bloquearam o funcionamento de uma empresa, não sei qual jornal, Hoje em Dia, qual que é aqui? Hoje em Dia. Fim do tratamento do lixo e tal, uma empresa que fazia beneficiamento de lixo. O Conselho Municipal de Meio Ambiente foi solicitado a se reunir para discutir a presença dessa empresa na comunidade. Resultado, uma audiência pública em que a comunidade votou contra o funcionamento dessa empresa na região. O que é isso? Ela não concede a licença para a operação da empresa. Está claro? Se uma pessoa, né, vai ao Ministério Público e se manifesta contrariamente ao funcionamento de uma empresa, baseado em um fato real, em um fato que tenha consistência, que tenha uma relevância para a comunidade, a empresa pode parar de operar. E isso vale para uma siderúrgica multinacional e vale para o bar da esquina também, tá bom? Então, depois dessa configuração do Estado democrático, a gente tem alguns elementos que corroboram essa hipótese, né? A licença para operar é concessão da sociedade civil para as empresas. E é nesse sentido que a gente tem que entender. Então, isso é o quê? Do que a gente está falando? De necessário relacionamento. Tá bom?
Por que eu estou chamando a atenção disso aqui? Por que a empresa se relaciona? Então, estou respondendo um pouco aquela pergunta que a gente fez lá no começo. Né? Por que a empresa se relaciona com a comunidade? Porque ela é bacana? Porque ela está na comunidade? Porque ela quer minimizar impacto? Não, não é para minimizar impacto. É para se relacionar com a comunidade. Não dá para minimizar impacto, e vamos pensar em escala. Uma empresa que investe 20 milhões, 20 bilhões de reais numa duplicação de sua planta industrial, por exemplo, não vai com 20 mil, 200 mil reais minimizar o impacto dos 20 bilhões, gente. Isso é ingenuidade, né? A gente tenta trabalhar numa linha de relacionamento com a comunidade. Então essa licença para a operação aqui ela é uma concessão. A participação ética no ambiente global é outro item essencial para a sustentabilidade do negócio, sem o qual a empresa não consegue operar, né? Se ela não tiver uma participação minimamente aceitável, dentro do princípio da legalidade, né? Que está aí destacado também. Mais uma vez lembrando, não é pretensão minha esgotar o tema, estou levantando algumas questões importantes. Dentro da sustentabilidade do negócio, então, partiu, né, e iniciamos aí uma discussão muito grande sobre a questão da responsabilidade social empresarial. O que vem a ser essa responsabilidade social? É um status, é uma ação, é um modelo de atividade baseado no relacionamento com as partes interessadas, e eu destaco aqui o compartilhamento com políticas públicas. Né? O que vem a ser isso? Toda vez que a gente adere a um financiamento público por meio de lei de incentivo, você está compartilhando pauta pública. E se é pauta pública de interesse público, acho que faz sentido a gente falar em participação efetiva. Confirmação da ação. Né? O que é a confirmação da ação? Confirmação da ação da empresa junto àquela comunidade. Então você pega o jornal, você vai ouvir um discurso de um empresário, você sempre vai ter essa percepção. A gente gera emprego aqui na cidade de Uberlândia, não é isso? Mas você gera impacto também, você gera impacto ambiental, você gera impactos positivos e impactos negativos. Né? E essa confirmação da ação de responsabilidade social empresarial, ela é necessária à sustentabilidade do negócio. E, finalmente, dentro dessa linha de raciocínio, o investimento social privado, que eu destaquei antes como absolutamente necessário, porque não dá para fazer discurso em cima de responsabilidade social. Né? Responsabilidade social tem que ser prática. E no sentido da prática, a gente pensou no investimento efetivo, que está ali logo abaixo do guarda-chuvinha. O que é um investimento efetivo? Dinheiro. Caixa. Né? Não é 100% de isenção de lei Rouanet que vai fazer, né, com que eu promova o investimento social privado. Isso não é investimento social privado. Investimento social privado é aporte de recursos próprios de caixa da empresa. Tá bom? Esse é um pressuposto da ação de responsabilidade. Gestão para resultado. Óbvio, se eu estou investindo, eu conversava isso com o Lácio mais cedo, se a gente está investindo recurso, vai ter controle. E o controle, ele é saudável. E aí, Alexandre, eu acho que até tem uma confluência, né? Já que ele é uma tática, a gestão é uma tática, a gente pode pensar que empresas que dispõem de ferramentas de gestão, várias ferramentas de gestão, podem contribuir maximamente para a gestão cultural também. É mais uma contribuição possível nesse arranjo de relacionamento com as comunidades. E, por fim, a necessária prestação de contas deste investimento social privado. Bom, como é que ficaria o nosso arranjo? Ele ficaria um arranjo agora com uma consistência um pouco mais dinâmica. Então, os atores desse arranjo eles passam a ter, os processos desse arranjo passam a ser interligados. Então, as manifestações estão vinculadas à responsabilidade social, que por sua vez está presa à sustentabilidade do negócio, que gera resultados diretos para a comunidade, que por sua vez pode valorizar a imagem e reconhecer e confirmar a atuação da empresa. Percebem? Existe uma riqueza, um ganho, né, nesse modelo, partindo do pressuposto que a empresa tem uma atuação ética. Vamos lá. E aí eu proponho alguns desafios, né, dessa participação efetiva. Financiamento compartilhado, já disse aqui. Utilização de recursos próprios, também já destacado. Ferramentas de gestão, esse último item eu acho é muito importante que haja um intercâmbio entre os processos de gestão cultural. E os compromissos públicos transparentes, aí cabe um elogio aqui, Lácio mesmo, né, para esse patamar que a Votorantim atingiu de ter criado os editais. Né? A ArcelorMittal ainda não tem maturidade corporativa, vamos pensar assim, suficiente para que a gente coloque editais para o patrocínio cultural. Eu acho que é elogiável mesmo essa posição da Votorantim, porque
transparência absoluta no processo, credibilidade no processo e legitimidade na seleção. Do que a gente está falando aqui? De uma parceria, né? São pressupostos de uma parceria. Desafios dessa participação efetiva do setor privado. Então, por que a empresa deveria participar? Primeiro, ela também é beneficiária da identidade, né, da preservação da identidade e da diversidade cultural. E aí eu vou citar um exemplo aqui, um exemplo caseiro. A gente tem empresas espalhadas em mais de 60 países do mundo. A ArcelorMittal tem essa configuração, a maior siderúrgica do mundo. Em alguns lugares, essa operação ela é absolutamente complexa. E recentemente, o grupo lançou, o grupo, quando eu falo grupo, está centralizado em Londres, o controle da empresa, uma política de diversidade. Né? Eu acho muito legal citar isso. É interessante como a empresa já tem uma percepção de que a diversidade na sua composição, no seu corpo, na composição do seu corpo, é um ganho organizacional e é um ganho competitivo. A diversidade traz elementos novos, avanços, tecnologia e inovação para a empresa. Isso está destacado na política. Então, eu fiz questão de colocar a empresa como beneficiária da diversidade cultural. Porque também é agente transformador social. Se ela transforma, se ela muda, se ela impacta, ela é corresponsável. Se ela é corresponsável, ela tem que participar. Não há como dizer, a empresa esse ano não tem dinheiro. Como assim não tem dinheiro? Você continua impactando, você continua presente na nossa vida ambiental, então você tem essa responsabilidade. Outro item, tão importante quanto, porque as instituições, as empresas, são formadas por pessoas. A missão, a visão da empresa, que está no papel, não desceu de paraquedas no papel. Né? Foi construída, foi elaborada por pessoas. Então, ao se relacionar você não se relaciona com a empresa, você se relaciona com pessoas da empresa, não é assim? Que estão no mesmo barco global, né? no mesmo barco ameaçado, né? Do nosso planeta. Então, é interessante pensar essa perspectiva. São pessoas que têm que ser convencidas, são pessoas que têm que aderirem à causa cultural. Então, eu costumo dizer falo isso com muita tranquilidade. Eu sou um militante da cultura dentro da minha empresa hoje. Não tenho absoluta certeza disso. Eu trabalho dentro da empresa para a cultura. E eu acho que é um resultado interessante nisso. É uma troca muito grande e possível, né? Pensando dessa forma. E a atuação da empresa, ela revela essa aquisição cultural. Por quê? Porque são pessoas. Né? Então, a aquisição cultural, lato sensu, né? Não estou falando aqui só da arte e cultura, lato sensu, do seu contingente e do fruto do relacionamento com as comunidades, isso gera uma apreensão, né? É possível apreender isso, é possível pensar em aquisição da cultura das comunidades na cultura das empresas. Hoje as siderúrgicas brasileiras são as siderúrgicas que mais expatriam, dito de uma forma errada, mas que fácil de entender, exportam recursos humanos para o mundo todo, porque os modelos de gestão do Brasil, né, na linha das siderúrgicas, são modelos muito arrojados, muito avançados e muito evoluídos. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de diversidade cultural lá fora, a partir de um pressuposto de aquisição cultural daqui. Tá? Isso para a empresa representa o que, gente? Ativos. Isso são ativos para a empresa. Então, eu estou falando da cultura aqui como ativo. Tá bom? Vamos lá, Leandro. Não posso deixar de destacar, também superficialmente, chamando a atenção só para destaques, a relação da empresa com as leis de incentivo. Recentemente iniciou-se essa discussão mais vigorosa sobre a questão da lei de incentivo. É absolutamente fundamental que a gente discuta isso, né, que tenhamos posição a respeito disso. Eu tenho conduzido isso dentro da empresa e tenho tentado trazer um pouco à baila essa discussão onde eu tenho passado. Então, primeiro, contrapartida efetiva, né, participação da empresa, modelo de 100% de isenção, eu creio que é um modelo que traz é um modelo perverso de distribuição. Né? E aí eu acho que corroboram as falas do ministro, corroboram as discussões em torno da lei, mas é um item importante que eu gostaria de demarcar. Critérios transparentes, né? Eu acho que essa é a bola da vez da discussão da Lei Rouanet hoje, né? Critério transparente. E aí temos um modelo muito bacana na Lei Estadual Mineira,
comentava com o Romulo isso aqui agora no almoço, né, Romulo? Como é importante que os critérios de aprovação dos projetos nas leis de incentivo sejam transparentes e nas empresas também. Não dá para trabalhar com agenda oculta, é recurso público. Não tem agenda oculta para um recurso público. Né? Então não dá para fazer lobby, isso não tem cabimento mais. Né? Século XXI. Então transparência, acho que isso é mínimo, é uma exigência mínima de critério. Parece-me que esse é um grande gargalo na discussão da Lei Rouanet hoje. Né? A questão dos critérios, a transparência dos critérios no novo formato que eles estão propondo. E por fim, ali uma proposta, né, de gradação dos benefícios diferenciados, né, para incentivadores entrantes e incentivadores que já aderiram aos modelos de financiamento por meio de lei de incentivo. O que eu quero dizer com isso? Dá para ser mais concessivo com quem nunca patrocinou. Ok? Para quê? Para que você promova o objetivo primordial da lei de incentivo, que é atrair a empresa para o campo do financiamento. E depois? Bom, depois ela vai ser certamente presa desse financiamento cultural, porque é muito interessante, conforme já explicitado antes, se transforma num ativo para a empresa. Próximo lá. Os nossos desafios, né, como gestores, como cidadãos. Confirmar o senso de justiça das políticas públicas por meio da participação democrática em todos os processos. Então, temos aqui uma produção de massa crítica, mas essa massa crítica tem que ser exercitada, né? A gente tem que exercitar a nossa cidadania. Como? Questionando as políticas públicas, participando dos seus fóruns de decisão, dos seus fóruns de discussão, e por que não? Até junto às empresas. Eu acho que é legítimo isso. Se a empresa está usando recurso público para financiamento da cultura, é legítimo que você questione, né, e conheça o senso de justiça adotado, né, por cada uma das instâncias. Culturalizar, eu inventei a palavra, né, os ambientes empresariais. O que é isso? Levar a cultura para dentro das empresas, levar a importância da permanência, né, da troca, do intercâmbio cultural dentro da empresa. Eu pertenço a uma empresa que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, não vai ao teatro, não frequenta bibliotecas, né, poucos vão ao cinema. A gente distribui cortesias dentro da empresa e pouquíssimas pessoas vão. A gente já fez essa estatística várias vezes. É um público-alvo fantástico, eu imagino. Para quem trabalha com cultura, você trabalhar com uma empresa com pessoas que têm receita recorrente e famílias, né? Então é muito importante fazer esse destaque, culturalizar os ambientes empresariais e culturalizar também com a profissionalização do segmento da cultura. Não dá mais para ter gestor cultural dentro de empresa que só opera benefício fiscal. Esse já era, né? Operar benefício fiscal é coisa para tributarista, é mole de fazer, é continha de matemática, né? O que a gente quer é um objetivo muito maior do que esse. Então acho que o ambiente empresarial ele tem que estar contaminado sim desse universo cultural no que ele tem de melhor de gestão. Ampliar o financiamento, essencial. Como é que amplia o financiamento? Lei estadual, eu estou terminando, tá, gente? Tá legal. Eu tinha 30. Tá legal. Ampliar o financiamento. Por que é importante fazer essa discussão de ampliação? Porque não dá para falar em acesso, lá na ponta, acesso para as comunidades, se você lá no início do processo não tem fomento, né? Isso não tem sustentabilidade nesse modelo. Então qual que é a proposta? Que a gente tenha uma ampliação de financiamento. E como é que isso acontece? Eu acredito, não é abrindo mão de contrapartida de lei que a gente vai ampliar financiamento, ao contrário. Contrapartida de lei, numericamente, é 20% a mais na cultura, né? Então não pense em abrir mão disso não. Levar essa perspectiva de atuação cultural para empresas que não aderiram ainda. Então essa discussão é uma discussão muito grande aqui na lei estadual, Alexandre, acontece muito isso aqui em Minas. A lei estadual criou um mecanismo que favorece as empresas com receita bruta menor de forma gradativa, para que elas possam aderir ao financiamento incentivado. Então a gente tem, né, para quem não sabe, hoje 3% para empresas com faturamento acima de 19,2 milhões, até 9 milhões e 600, né, 19,2 até 9,600 você tem 7%, e de 9,6 milhões a 2,4 milhões de receita bruta anual você tem 10% para a empresa. Do que a gente está falando? De empresas pequenas e médias empresas, né? Faturamento até 19 milhões ano.
que é isso? Onde é que está essa empresa? Ela está necessariamente perto de você, né? Não está em grandes centros, se você for pensar em grandes arrecadações. Né? Então, foi uma tentativa da lei estadual de democratizar e descentralizar, né, o fomento à cultura no Estado. Muito interessante, uma proposta muito bacana, que cria uma ampliação de financiamento. Infelizmente, poucas empresas aderiram a esse formato. Né? Algumas empresas estão chegando agora, estão aderindo, está regulamentando isso agora na Fazenda, mas é uma saída bem interessante. Outra possibilidade de ampliação de financiamento é você ter receita própria e ter plano de negócio para alguns tipos de empreendimento onde isso seja cabível. Onde é cabível ter bilheteria, tem que ter bilheteria. Né? Distribuição gratuita de livros pode ser muito interessante, mas eu acredito que vender livros é muito mais interessante. Né? Você cria uma provável sustentabilidade para o negócio. Ok? Indicar resultados. Por quê? Porque você está trabalhando em cadeia. Já se disse aqui que você está operando em rede. Se você está operando em rede, você vai ter que mostrar os seus resultados. Seu resultado não pode ser etéreo, ele não pode ser abstrato, ele tem que ter uma concretude. Né? Não estou falando de números, estou falando de qualidade mesmo, né? De resultados objetivos. E esses resultados você vai ter que indicá-los. Se tem que indicar, você tem que produzir esses indicadores. Então, aí mais uma vez chamando a atenção para a importância da discussão que foi feita pela manhã, né? naquela propositura de trabalhar com indicadores na cultura. Para onde que a gente está indo, gente? Para profissionalização do segmento cultural. Indicadores, gestão, né? Vamos tentar não burocratizar isso, tá? Mas indicadores, gestão, profissionalização, cursos, não é isso? Capacitação, qualificação, mestrado, né? Pós. Isso é muito importante nessa composição. E finalmente, né? Óbvio, né? Acho que deveria ser uma pauta primeva em todas as propostas, redução da exclusão. Né? É inaceitável o nível de exclusão a que a gente submeteu, né, várias pessoas, né, milhões de pessoas, falando só de Brasil, de mais de 40 milhões de pessoas. Estava falando isso agora, né, atingimos 1 bilhão de famintos no mundo. Né? É inaceitável. É inaceitável. Então a cultura tem que ser ferramenta, né, dessa operação, né, Alexandre, como você diz, de contraposição ao poder estabelecido. Né? Não tem a menor dúvida. Vamos lá. Vou ficar aqui dentro dos 30 minutos, né? E a gente depois abre o debate. Obrigado. Já o Marcelo acertou no tiro ao alvo. Foi 30 minutos cravado.